Bom dia, vamos hoje aplicar aquilo que nós estudamos sobre operadores compactos, especialmente em espaço de Hilbert, para estudar o espectro de operadores compactos e especialmente os autoadjuntos. Dado um operador linear, o conjunto resolvente, ou apenas o resolvente de T, é o conjunto dos valores de lambda no corpo associado ao espaço fatorial, de tal forma que T menos lambda de entidade é uma bijeção. Okay? Observemos que se o x é um espaço de Banach, então lambda é um ponto do resolvente, é um valor do resolvente, se só se, por definição, o operador lambda menos identidade tem uma inversa, e essa inversa é também uma aplicação contínua. Porquê? Porque o teorema da aplicação aberta, né, garante que, se isto aqui é uma bijeção, é uma aplicação linear e é contínua, okay, num espaço de Banach, então a inversa é de fato uma bijeção. É a contínua também, vira um homeomorfismo. O espectro de T é o conjunto denotado por sigma, que é o complementar do resolvente. Portanto, o espectro é o conjunto de todos os lambdas, de tal forma que T menos lambda da identidade não é uma bijeção. Okay? Isto é maior, em geral, este conjunto é muito maior que o conjunto dos autovalores. Vamos agora ver o que é um autovalor. Dizemos que um lambda é um autovalor, ou o valor característico, ou o valor próprio. É a mesma noção de álgebra linear. Ele é um autovalor se o núcleo do operador lambda menos lambda de identidade menos t é não nulo, ou seja, se esta aplicação, de fato, ela não é injetiva. Ou seja, se existe um u diferente de zero, tal que t de u igual a lambda u. Em espaço de dimensão finita, a condição lambda não é um autovalor, implica automaticamente que esta aplicação é uma bijeção. Teorema do núcleo da imagem. Em dimensão infinita não é assim. Então, em geral, o espectro, este conjunto, é maior que o conjunto dos autovalores. Mas os autovalores sempre estão no espectro. Se eu tiver se eu olhar o conjunto dos autovalores, é chamado o espectro pontual também, que é o conjunto dos autovalores. Ele está claramente contido no espectro, porque nos autovalores a aplicação não é injetiva, portanto não pode ser bijetiva. Okay? Mas a inclusão pode ser, muitas vezes, uma inclusão própria. Okay? Isto aqui é contido, mas é distinto. Um exemplo, que fica um exercício interessante, seja o deslocamento para a direita unilateral, dado por esta relação. Okay? Então o zero é um ponto do espectro que não é um autovalor. Okay? Exercício. Verifiquem. O espectro é sempre compacto. Okay? Para provar que ele é sempre compacto, basta mostrar que ele é fechado e limitado, porque nós estamos em R ou C. Estamos nos reais e nos complexos. Então, para provar que algo é compacto, basta mostrar que é fechado e limitado, neste contexto. Então, afirmamos, primeiro, que o espectro é limitado, ou seja, ele está contido na bola, centrada na origem e de raio norma de t. Ou seja, os valores do espectro sempre são menores que a norma do operador. Portanto, em particular, o sigma de t é limitado. Como é que nós provamos isso? Suponhamos que lambda é, em módulo, maior que a norma do operador. Okay? Vamos mostrar que ele não pode estar no espectro. Então consideremos t lambda como lambda de identidade menos t. Nós vamos usar muitas vezes essa notação a partir de agora. Okay? E muitas vezes nós vamos, de fato, remover, em muitos livros aparece isso, de vez em quando removemos a identidade. Aparecerá
apenas lambda menos t em vez de identidade, ok? Isso acontece em muitas notações. E então eu tomo um lambda com módulo maior que a norma de t e t lambda este operador e vamos provar que, dado um y, a equação t lambda x igual a y tem uma única solução. Okay? Então isto prova que o lambda de identidade menos t é bijetivo. E, portanto, o lambda não está no espectro. E consideremos esta transformação. A transformação que é x associa 1 sobre lambda vezes y mais t de x. Porquê considerar esta transformação? Porque os pontos fixos de θ correspondem à solução t lambda x igual a y desta equação. Correspondem à solução desta equação. Então, θ de x igual a x se só se t lambda de x igual a y. Isto é só verificar pela definição disto aqui. Se vocês fizerem isto igual a x, resolvem e tem t lambda de x igual a y. Bom, então eu tenho um ponto fixo como solução da equação e o θ, esta transformação que eu defini, esta transformação é uma contração, porque θ de x menos θ de x', okay? É fácil ver, vai ficar 1 sobre lambda, o y vai sumir quando eu fizer a diferença, eu vou ficar com t de x menos t de x', então em norma, isto é menor ou igual que 1 sobre o módulo de lambda, norma de t vezes a norma de x menos x'. Ou seja, esta é uma contração desde que este fator aqui seja menor do que 1. Mas eu supus que o lambda em módulo era maior que o t, portanto, este fator é exatamente menor do que 1 neste contexto. Pronto, pelo teorema do ponto fixo para contrações em espaços de Banach, pelo teorema da aplicação aberta, nós obtemos que o R lambda é um homeomorfismo linear para todo lambda, né? Com o módulo lambda maior que t, o que prova a afirmação e mostra que o sigma de t é limitado. Okay? Então, nós mostramos que isto aqui sempre tem solução única, usamos o teorema de ponto fixo para contrações e, portanto, isso permite-nos dizer que esta aplicação é uma bijeção e, portanto, ela tem, pelo teorema da aplicação aberta, o R lambda, o resolvente, é um homeomorfismo. Beleza? E, portanto, sempre que o módulo de lambda seja maior que a norma de t, esse lambda não pode estar no espectro. Ok? Basta provar que agora sigma t é fechado. Como é que a gente vai provar? Vamos provar que complementar, que é o resolvente, é aberto. Ok? Então fixemos um lambda 0 no resolvente. E para cada y em x, vamos provar que, de novo, vamos provar que lambda y menos t vezes x igual a y é uma equação com solução única em x, qualquer que seja o lambda suficientemente perto do lambda 0. Ok? Então vou provar que se um ponto está no resolvente, todos os pontos arbitrariamente próximos, bem perto dele, num disquinho, estão também no resolvente. Ok, então eu quero resolver esta equação. Vou somar e subtrair lambda 0x. Fico com a equação que eu sei que tem solução, lambda 0x menos t de x, porque o lambda 0 está no resolvente, e do outro lado eu fico com y menos lambda 0 menos lambda 0 x. Okay? Então eu consigo inverter uma parte. Okay? Ou de maneira equivalente, porque o lambda 0 está no resolvente, portanto isto aqui, a aplicação resolvente está bem definida, então eu posso resolver para x. Eu posso chegar aqui e observar que isto aqui é lambda 0 menos t aplicado em x, inverto, então o x é lambda 0 menos t elevado a menos 1, é o resolvente, aplicado a esta expressão. Ok? Então o que é que acontece? Acontece que se eu observar, se eu definir agora isto como uma aplicação que a x associa a esta expressão, eu tenho que essa aplicação tem um x como ponto fixo. E que isso é equivalente a resolver esta equação. Ok? Então eu faço S lambda, esta
a aplicação aqui, o S-lambda, é esta função, né? E observe que o S-lambda é uma contração. S-lambda x menos S-lambda x' fica menor ou igual que a norma deste operador linear, multiplicado por lambda menos lambda 0. Quando se fizer x menos x', vai cortar este y. Quando você fizer S lambda x menos S lambda x', e depois fica a norma de x menos x'. Ok? É só uma questão de escrever isto aqui, x menos a mesma coisa com x' e fazer os cancelamentos. Ou seja, se eu garantir que este fator é menor do que 1, né, nós temos que o S lambda é uma contração e, portanto, tem um único ponto fixo, que é a solução daquela relação. Ok? Então, o lambda 0 está no resolvente. Se o lambda 0 está no resolvente, então para todo o lambda que satisfaz esta relação, né, também está no resolvente. Portanto, o resolvente é aberto, porque como o lambda 0 está no resolvente, este valor aqui é finito. Tá? Então isto aqui dá um número real, positivo, e eu tenho um disco em torno do lambda 0, né, onde todo mundo está no resolvente. Portanto, conclui a prova, né? O resolvente é aberto, né? E portanto, o espectro é fechado e, né, nós vimos que o espectro é limitado, então o espectro é compacto. Para operadores compactos, né, nós temos propriedades específicas do espectro. Então, tomemos um operador compacto, no espaço de Banach, de dimensão infinita. Portanto, não vamos olhar para operadores de dimensão finita neste resultado. Dimensão finita, nós já conhecemos, todos são compactos a dimensão infinita. Isso é álgebra linear. Okay? Então, em dimensão infinita, se o operador for compacto, eu sei que 0 está sempre no espectro. 0 está sempre no espectro. Tirando 0, né, todos os elementos do espectro são autovalores. O espectro, né, tem ou o 0 com os autovalores, não tem mais ninguém. E só acontece uma das seguintes três alternativas. Ou o espectro é apenas o 0, ou o espectro é finito, ou o espectro é uma sequência que se acumula no 0. De fato, é uma sequência que tem limite em 0, porque o 0 é o único ponto de acumulação. Ok? Porquê? Vamos ver. Bom, imaginemos que o 0 estivesse no resolvente. O 0 não está no espectro, argumentando por contradição para o item 1. Okay? Bom, mas então, se o 0 está no resolvente, então o t é invertível, né? Porque significa que lambda identidade menos t é invertível, mas o lambda nesse caso seria 0. Né? Então t seria invertível. Mas se t é invertível, então a identidade é t composta com t menos 1. Mas então isto seria um computador compacto, né? Um operador compacto, pois t é compacto, o inverso de um compacto é compacto e a composta de compactos é compacto. Então a identidade seria um operador compacto. Então, a imagem da identidade, né? A imagem da bola unitária pela identidade seria relativamente compacta. Mas é a própria bola. Então o x teria dimensão finita. Contradição, porque nós estamos assumindo que a dimensão é infinita. Então, portanto, o 0 tem que estar no conjunto dos pontos do espectro. Tá? 2. Exceto o 0, todo mundo é um autovalor. Ok? Todo mundo é um autovalor no espectro. Então, claro que os autovalores estão contidos no espectro. Então, um lado desta igualdade é automático. Outra inclusão é que nós precisamos trabalhar um pouquinho. Suponhamos que eu tenho um lambda no espectro que não é nulo e suponhamos que, né, ele não é um autovalor, novamente por contradição. Suponhamos que o núcleo
de lambda menos t é zero. Ok? Portanto, ele é um ponto do espectro, mas não é um autovalor. Ok, pela alternativa de Fredholm, isto significa que a imagem de lambda menos t é o espaço inteiro. Ok? Certo? Pois, né, se o núcleo disto aqui é zero, então o núcleo de identidade menos 1 sobre lambda t, né, é igual a zero e 1 sobre lambda t é compacto. Okay? Isto para nós encaixarmos direitinho, no enunciado da alternativa de Fredholm. Okay? Ok, então, pela alternativa de Fredholm, nós deveríamos ter que esta imagem é tudo. Certo? Mas espera aí. Se o núcleo é zero e a imagem é tudo, isso significa que o lambda, né, leva a que lambda de identidade menos t seja uma bijeção. Bom, mas então, por ter uma aplicação aberta, etc., tem uma inversa e a inversa é contínua. Contradição, porque isso significa que o lambda está no resolvente. Certo? Então não é possível eu ter um lambda no espectro de um operador compacto, não nulo, né, sem que ele seja um autovalor. Portanto, se ele é um ponto do espectro de um operador compacto, ele tem que ser um autovalor, okay, a não ser que ele seja um zero. Já o em T3 é consequência de um lemazinho. Os elementos do conjunto dos autovalores menos o zero são pontos isolados. Okay? A partir do momento em que eu sei que todos os pontos do espectro menos o zero são autovalores, né? E que os autovalores menos o zero, né, formam um conjunto isolado, eu automaticamente sei, porque eu estou ou em R ou em C, ou nos complexos, eu automaticamente sei que eu tenho estas três alternativas, né? Ou o conjunto é vazio, o conjunto dos autovalores menos o zero, ou o conjunto dos autovalores menos o zero é finito, ou, né, se ele não for finito, se ele for infinito, ele tem que ser uma sequência em que o zero é o seu único ponto de acumulação. Certo? Porque esse conjunto menos o zero é formado por pontos isolados. São as únicas opções. Então, para provar o lema, tomemos um lambda que está no conjunto dos autovalores, que não é zero, e suponhamos que ele não é isolado. Então, existe uma família, uma sequência de lambdas autovalores que convergem para esse lambda. Esse lambda não é isolado, então tem um monte de outros autovalores próximos que convergem para ele. Okay? E podemos assumir que o lambda n, que está convergindo, é uma sequência injetiva. Okay? Para garantir que, de fato, né, ele não é isolado. Nós temos, de fato, né, infinitos lambda n convergindo para lá. Então, tomemos um vetor não nulo, de norma 1, que é um autovetor associado a lambda n. E tomemos o espaço gerado pelos n primeiros desses vetores. O autovetor associado a lambda 1, com o autovetor associado a lambda 2, etc. O autovetor associado a lambda n e o espaço gerado por isso. Ok? Bom, o conjunto dos autovetores é Li. É uma família linearmente independente. Ok? E, portanto, o Xn, estes espaços gerados, formam uma família encaixada crescente, estritamente crescente. Certo? Ok? E, por construção, né, o lambda menos o t aplicado ao Xn, o lambda n menos o t aplicado ao Xn, vai cair no Xn menos 1. Né? Porque o lambda n menos o t aplicado ao Xn vai anular o En. Okay? E não anula os outros. Okay? Os outros são apenas combinações lineares. Certo? E os outros são autovetores. Né? Então, de fato, é fácil verificar, né, que o lambda menos t leva ao Xn no Xn menos 1. Portanto, eu
posso usar novamente o lema de Ries, como usamos na prova do teorema da alternativa de Fredholm, para mostrar que o T de n não admite uma subsequência convergente. Certo? T de n não admite uma subsequência convergente. Mas os ENs, todos têm norma 1, portanto eles estão na bola unitária, e a imagem da bola unitária pelo T, que é um operador compacto, deveria ser relativamente compacta. Então isto é uma contradição, isto prova o lema. Certo? Vamos aos pormenores. Vamos agora ver isto passo a passo. Independência linear de autovetores associados a autovalores distintos. Okay? Bom, isto é um resultado bem conhecido da álgebra linear, que se prova da mesma maneira no nosso contexto por indução no número de vetores. Okay? Eu deixo isto para vocês conferirem, mas isto é exatamente igual ao que vocês já sabem da álgebra linear. Vamos agora aplicar o lema de Ries. Suponha que nós conseguimos encontrar, né, o lema de Ries garante isso, uma sequência de UNs em Xn, de tal forma que tem norma 1 e a distância de UN ao subespaço anterior, ao subespaço menor, naquela sequência crescente de subespaços, é pelo menos 1 meio. Okay? Então nós sabemos que temos estas inclusões dos subespaços, desde que o n seja maior que o m. Okay? E observamos agora o seguinte: se eu considerar t de un, né, eu vou agora mostrar que t de un é uma sequência que não admite subsequência convergente, chegando à contradição com a complexidade do t. Então, observem que t de un sobre lambda n e t de m sobre lambda m, eles diferem, né, de um jeito que a sua diferença pode ser reescrita deste jeito, e nós podemos agora somar e subtrair lambda n o n, lambda m o m em cada em cima, cancelamos, né? E nós observamos o seguinte: obtemos aqui o n e o m separados. Observamos o seguinte: este primeiro termo tem que estar em x n menos 1. Porquê? Porque ele é um elemento de un, né? E nós aplicamos t menos lambda n, é um elemento de un que está em xn. Okay? Então ele vai cair em xn menos 1. Okay? O outro é a mesma coisa, eu tenho um elemento um de xm, portanto ele vai cair, aplicando t menos lambda, ele vai cair em xm menos 1. Okay? A divisão por lambda n ou por lambda m não faz diferença porque estamos em subespaços. Então vai cair em x, um cai em xn menos 1, outro cai em xm menos 1, mas o xm menos 1 está contido no xn menos 1. Depois sobra este un, e finalmente temos o m que está em xn menos 1. Resulta que, né, eu tenho elementos de xn menos 1 aqui, xn menos 1 aqui, né, o n está em xn, e este elemento também está em xn menos 1. Então isto pode ser visto como uma diferença entre elementos de xn e elementos de xn menos 1. Portanto, isto é o n, né? Isto é com certeza o n menos algum elemento de xn menos 1. Então, isto é pelo menos a distância do n ao xn menos 1, que é pelo menos o meio. Okay, como isto vale para todo o n grandes, esta sequência é maior que o meio, isto mostra que esta sequência não tem uma subsequência convergente. Okay, reparem que o lambda n e o lambda m, eles estão convergindo para lambda 0, estão convergindo para a nossa escolha inicial, nosso lambda, perdão, estão convergindo para lambda, né, que é não nulo. Okay? Então eu posso assumir que estes caras são aproximadamente constantes para n grande. Portanto, né, esta prova mostra que
a sequência T de UN não pode ter uma subsequência convergente. Esta contradição completa a prova do lema e termina a prova do nosso teorema.